Dando continuidade ao estudo dos esforços internos, nós veremos um exemplo de como é feito o cálculo em determinado ponto. No caso aqui, eu quero saber qual que é o esforço no meu ponto C. Eu tenho esforço de compressão, de tração, esforço cortante ou esforço de momento, e caso tenha, qual que é o valor desse esforço. Como eu disse no início do semestre, essa matéria é bem sequencial. Então, para eu determinar o esforço interno, o primeiro passo é calcular as reações de apoio. Por isso que foi importante deixar bem frisado como que é feito esse cálculo. Então, nós faremos aqui o primeiro passo. Eu faço o desenho aqui das reações de apoio. Eu tenho HA, VA e VB. E aí, a partir daí, eu vou aplicar as minhas equações da estática. Primeiro é somatório de forças horizontais igual a zero. Como eu só tenho HA, então eu já sei aqui uma reação de apoio, que é o meu HA igual a zero. A próxima equação, somatória de forças verticais. Eu tenho o meu VA para cima, positivo, mais VB para cima, menos 20 para baixo. São as forças verticais que estão atuando nessa estrutura. Então, tenho que VA mais VB menos 20, isso precisa ser igual a zero. Trabalhando essa equação, então eu sei que o meu VA vai ser igual a 20 menos VB. E a última equação da estática que nós utilizamos é somatória de momento em determinado ponto igual a zero. Vamos escolher o ponto A aqui no apoio de segundo gênero e a partir daí encontrar as nossas reações de apoio. Somatória de momento no meu ponto A igual a zero. Então, a primeira carga que eu tenho aqui é de 20. Então, na minha equação, eu inseri 20 vezes qual que é a distância da carga até o meu apoio, 1 metro. Isso no sentido horário aqui. Então, vou adotar o meu sentido horário como negativo. Posso adotar como positivo ou negativo desde que eu mantenha a lógica em todo o exemplo. A próxima carga que eu tenho aqui é o meu VB. Então, eu tenho mais VB vezes qual que é a distância do VB até o ponto de referência. Aqui eu tenho 4 metros. Isso vai ser igual a zero. Então, trabalhando essa equação, eu tenho que 4VB é igual a 20. Ou seja, o meu VB vai ser 20 dividido por 4, ou seja, já encontrei o valor de VB, que vai ser igual a 5, que é a segunda reação de apoio que eu consegui determinar. E aí é só jogar na fórmula que eu já tinha aqui, substituindo VB por 5, ficaria 20 menos 5. Eu encontrei que VA é igual a 15 kN. Então, o primeiro passo é determinar as minhas reações de apoio. Como que eu vou determinar aqui o esforço interno no ponto C? Então, o que é importante fazer para não se confundir, é você refazer o desenho da viga, mas agora colocando os valores das reações de apoio. Então, eu tenho aqui o meu 15 para cima, 5 para cima e o 20, que é a carga que estava aplicada nessa viga. Eu quero determinar no meu ponto C. Como vimos na parte teórica, eu tenho que escolher um lado para eu calcular os meus esforços internos. Eu posso escolher ou o lado esquerdo ou o meu lado
direito. Para esse caso, eu vou escolher o meu lado esquerdo. Então, eu vou fazer um corte aqui nessa viga e eu vou esquecer tudo que está do ponto para a direita. Eu vou apagar o lado que eu não escolhi. Então, vou fazer a análise apenas do meu lado esquerdo da minha viga. Então, eu esqueço o lado direito e eu quero saber o esforço interno nesse ponto a partir da análise do meu lado esquerdo. Então, eu quero saber qual que é o meu esforço, os esforços internos aqui no meu ponto C. Como que eu faço? Eu vou determinar aqui no ponto C, e aí vocês precisam ter em mãos a parte das convenções de sinal. O primeiro esforço que eu vou determinar é o meu esforço cortante. A gente chama de Q. QC aqui, que seria o esforço cortante no meu ponto C. Esforço normal, como eu não tenho nenhuma carga horizontal, significa que eu não tenho esforço de tração nem de compressão. Agora, esforço cortante, ele vai existir porque eu tenho cargas na vertical. Então, eu tenho aqui, qual que vai ser o meu esforço no ponto C? Eu vou analisar todas as cargas que atuam nessa minha viga, do ponto C para a esquerda. Se vocês olharem a convenção de sinal, olhando a minha peça pela esquerda, tudo que está para cima é positivo. Então, eu vou ter 15 positivo menos 20 negativo. Só tem essas duas cargas, então o meu esforço interno no ponto C de cisalhamento, esforço cortante, vai ser de menos 5 kN. Então, já está determinado o esforço cortante no meu ponto C. O próximo esforço que eu quero determinar é o de momento fletor. E aí que pode confundir um pouquinho, mas a gente se acostuma a fazer essa conta. Qual que vai ser o meu momento no ponto C? Então, agora, ao invés de utilizar o apoio de segundo gênero ou o apoio de primeiro como um ponto de referência, o ponto de referência para o cálculo do momento vai ser o meu ponto C. Então, eu vou calcular todos os momentos que seriam forças vezes distância, sendo que a distância é da força até o meu ponto C. Se olharem na convenção de sinal, analisando a minha peça pela esquerda, no sentido anti-horário é negativo e sentido horário é positivo. Então, eu tenho 15 vezes a distância até o meu ponto C. 15 vezes 2, como está no sentido horário, é positivo. Então, eu vou ter 15 vezes 2, esse valor é positivo. E eu tenho agora outra força aqui que também causa momento no ponto C, que é o meu 20. Só que está tentando rotacionar no sentido anti-horário. Isso quer dizer que o sinal é negativo, menos 20 vezes a distância do 20 até o ponto C é 1. Então, eu tenho 15 vezes 2, 30, menos 20, vai dar um valor de 10 kN vezes metro. Então, esse é o valor do esforço interno no meu ponto C. Nesse ponto C, que foi pedido aqui no nosso exemplo, eu tenho um esforço interno de 5 kN, esforço cortante, e um momento de 10 kN. São esses esforços que esse ponto, o material que vai compor essa viga, precisa resistir nesse ponto.
São esses os esforços internos. Vou fazer um segundo exemplo para depois passar uma lista para vocês resolverem similares ao que está sendo feito aqui.